O S&P 500 gostou que teve um corte de juros, foi buscar essa grande concentração de gama e despencou quando o Jerome Powell começou a falar. Violinou os bears aqui na mínima do dia e voltou tudo aqui com força. Quer entender o que são essas concentrações de gama e a importância delas? Segue o vídeo. Pessoal, estou no gráfico do QQQ, 5 minutos, para entender a movimentação do ativo no dia de ontem, dia 17. Ontem foi um dia bem importante para a questão macroeconômica dos Estados Unidos. O mercado, no caso, abriu aqui próximo do 0 a 0. Ele foi realizando aqui durante a manhã. E aí, por volta das 3 horas, foi quando saiu que o Fed realmente decidiu, que é o Banco Central Americano, decidiu cortar os juros em 25 pontos base. A primeira reação do mercado foi positiva e não só isso. E o que foi mais importante, na minha opinião? Saiu o CEP. O CEP é um documento com as projeções do próprio Fed, dos participantes ali do Fed, em relação à macroeconomia americana. Ele coloca as projeções do PIB, dos dois mandatos dele, que é a inflação, no caso PCE, em relação ao mercado de trabalho, que é o taxa de desemprego, e, obviamente, as projeções para a taxa de juros. Então, o primeiro ponto de muita importância é que, para esse ano ainda, 2025, eles projetam 3 cortes. Antes era apenas 2 cortes esse ano, e a partir de agora eles projetam ter 3 cortes. É lógico que depende dos dados macroeconômicos saírem. Não quer dizer que é garantia que vai acontecer isso, mas se continuar a taxa de desemprego no nível que está e a inflação não acelerar muito, o Fed vai ter espaço para cortar uma vez além do projetado em junho, que foi o último CEP que saiu. Esse documento sai a cada 3 meses. E outro ponto bem importante também, na minha opinião, é que muita gente estava falando da possibilidade do Fed cortar. A economia americana está desacelerando muito rápido, que é, no caso, a taxa de desemprego, ou unemployment rate. E por mais que ele venha realmente aumentando essa taxa, então o mercado de trabalho está enfraquecendo, a projeção continua bem estável. Na verdade, eles diminuíram a taxa de desemprego do ano que vem, 2026. Então, eles acreditam que o mercado de trabalho tem espaço para enfraquecer um pouco mais, mas não tanto. Então, aquela narrativa de estagflação ou até mesmo recessão sai um pouco da possibilidade e mostra que o Fed não acredita que isso é uma realidade. Então, por isso que eu sempre falo, a gente sempre precisa se basear em dados, em projeções realistas, não em projeções de gente que só estudou economia, o que não vive do mercado. Então, toma muito cuidado com as narrativas que você ouve por aí, que 90% delas são de pessoas que não sabem no que estão falando. Olhando para a Nvidia, ela abriu com um baita gap de baixa, por conta de notícias em relação à China, que a China não vai permitir as empresas chinesas comprar chips da Nvidia, que a Alibaba vai começar a fabricar os próprios chips. Então, o ativo vem sofrendo um pouco nos últimos dias. Ontem já abriu com baita gap de baixo, abaixo do put suporte, continuou caindo até o put suporte de longo prazo. Foi ali onde encontrou um suporte, consolidou por volta dessa faixa de preço e acabou fechando aqui por volta dos $170. Por último, olhando para a Tesla, abriu também com um gap de baixa aqui próximo do put suporte e aí testou uma vez, na segunda vez conseguiu ter força para continuar subindo, foi até praticamente o GX4, foi quando o Jerome Powell começou a falar e devolveu tudo, voltou lá praticamente para a mínima do dia no put suporte e mais uma vez encontrou um suporte e conseguiu voltar tudo
e fechar na máxima do dia, aqui acima do X4. Para finalizar o vídeo de hoje, então, estou na plataforma do MentorQ, que é o meu provedor dos dados do Gama, entre outros dados quantitativos, que vem a partir do fluxo de opções. Então, coloquei no SPX aqui para a gente dar uma olhada nos dados que a plataforma me dá. Começando pelas pontuações, sazonalidade está levemente negativa, momentum está alto, volatilidade está baixa e a pontuação das opções também está alta. Quer dizer que os investidores estão comprados ali nas opções, acreditando, obviamente, que o ativo deve continuar subindo. E a condição do Gama continua positiva, quer dizer que o market maker vai trazer estabilidade para o preço do ativo. Olhando aqui para as próximas expirações, então nós temos do dia 18, que é hoje, grande ponto de suporte aqui nos 6.590 e um alvo aqui nos 6.700 pontos, tá? É maior concentração de Gama. Dependendo, nós podemos sim chegar nesse preço, mas se chegar, vamos ter uma grande resistência com certeza. Então fica de olho nesse ponto de suporte e na grande resistência dos 6.700 pontos. Para o dia de amanhã, nós temos essa concentração de Gama aqui, 6.595, que vai ser um suporte, e na parte de cima um alvo um pouco mais curto, nos 6.655 pontos. Então, olhando para o dia 30, sexta-feira que vem, nós conseguimos entender que por mais que existe algumas grandes concentrações no curto prazo, para sexta-feira que vem o caminho está muito mais livre, não tem tanta resistência na parte de cima. Por outro lado, nós temos uma grande concentração de Gama positivo aqui na parte de baixo, que é o collar do JP Morgan, tá? Que é um banco grande, um fundo de investimento que faz essas operações. Então, nós temos uma grande quantidade de Gama positivo aqui no 6.505 e que o ativo deve ter muita dificuldade de perder esse preço, tá? Porém, na parte de cima, o caminho está mais livre. Então, nós podemos sim ter mais facilidade de subir depois da sexta-feira agora, amanhã. Por último, eu vou dar uma olhada aqui no Smile Curve, que me mostra a volatilidade implícita ao longo dos strikes aqui, de uma forma mais ampla, e também eu consigo comparar com ontem, 5 dias atrás e um mês atrás. Vou dar um zoom aqui, a gente está mais ou menos próximo aqui dos 6.600 pontos, e nós conseguimos ver claramente que existe uma demanda grande aqui por put, né? Porém, aqui na parte de cima, nós não vemos uma volatilidade implícita, uma demanda muito grande por calls. Então, nós não vemos um mercado eufórico. Por mais que nós estamos subindo, o mercado está subindo, ainda não existe essa euforia que o mercado tanto fala, que pô, os investidores estão eufóricos. Não tem nada do tipo. Essa linha teria que estar muito mais inclinada como ela está aqui na parte de baixo. Isso seria um mercado eufórico na parte de cima. Então, comparado com alguns dias atrás, nós vemos uma demanda maior aqui nos 7.000 pontos, né? Então, nós vemos a linha verde um pouquinho acima da linha azul tracejada vermelha, e que mostra que no final do dia de ontem existiu uma demanda um pouco maior aqui na parte de cima, o que pode, no curto prazo, acabar puxando o mercado ainda mais para cima. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, não esquece de se inscrever no canal. Eu trago essa análise de segunda a sexta. E digo mais uma vez, acompanhe os próximos vídeos, porque o cenário pode mudar drasticamente a partir da OPEX, que é amanhã. Então, o vídeo de segunda-feira vai ser muito importante para a gente entender qual foi essas mudanças no posicionamento dos players ali nas opções.